Olá, seja muito bem-vindo ao Graça e Agrado, e esse aqui é o vídeo de apoio ao nosso planner de leitura e crescimento espiritual de 2022. Se você ainda não teve acesso, clica aqui, manda uma mensagem pra gente pelo e-mail, pelo Gmail que tá aqui na descrição do vídeo e pede o teu planner, ainda dá tempo. A gente tá aí no mês de janeiro, mas não tem problema, você começa agora em fevereiro e vai precisar de um pouquinho mais de tempo para concluir o seu planner ano que vem, mas você vai poder ler sim em um ano a sua Bíblia. Esse aqui é o nosso planner, a gente já deu uma imprimiu, encadernou, olha como fica bonitinho, gente. E aí, a parte interna do planner a gente já mostrou no vídeo, eu posso deixar aqui nas indicações, no card. E hoje a ideia é que a gente faça junto com vocês aquele apoio para a leitura da Bíblia em um ano. É tão difícil, né? Às vezes a gente se motivar sozinho para iniciar e completar a Bíblia durante todo um ano, né? Às vezes a gente que chega inicialmente, né, na igreja, nunca teve introdução à palavra de Deus, nunca entendeu muito bem a Bíblia. É muito difícil para a gente pegar e começar a entender assim sozinho. Então a ideia desses vídeos que nós vamos começar hoje é de que a gente possa dar apoio a você, que sempre teve vontade de aprender sobre a Bíblia, né? O que ela significa, as histórias sobre ela, o que a gente pode tirar de ensinamentos para a nossa vida, de cada livro da Bíblia. A ideia desses vídeos é essa, é te passar esse conteúdo que a gente tem aprendido de pouco em pouco na igreja e que a gente também tem acesso a livros que vão dar esse panorama de cada livro da Bíblia, e a gente pode aqui compartilhar com vocês no canal do Graça e Agrado. Então fica com a gente que a gente vai fazer esse panorama do Antigo Testamento com vocês a partir de agora. Muito bem, então dadas as boas-vindas, a gente já pode começar o tema do nosso vídeo, que é fazer um panorama sobre o Antigo Testamento. Se você tem aqui a sua Bíblia, olha só, qualquer Bíblia vai servir para você poder fazer a sua leitura anual da Bíblia. Mas, se você tiver condições, dê preferência a uma Bíblia que a gente chama de Bíblia de Estudo. Ó, eu vou colocar aqui na tela, essa aqui é a minha Bíblia de Estudo, tá bem velhinha a Bíblia, gente. Mas é uma bênção na minha vida. Ó, é da Sociedade Bíblica Brasileira. Ela é cheia, Bíblia de Genebra, chamada de Bíblia de Estudo de Genebra. E ela vem com vários recursos que explicam muito mais detalhadamente as verdades contidas na Palavra de Deus. Então, aqui na Bíblia de Genebra, a gente já tem uma introdução ao Antigo Testamento, tá? Então, a Bíblia é formada de dois grandes blocos de livros. Um é o Antigo Testamento e outro é o Novo Testamento. O objetivo do vídeo de hoje é te introduzir ao Antigo Testamento. Qual é o nosso trabalho? É mostrar, um dos trabalhos, né, de quem ensina a Bíblia a qualquer pessoa, é mostrar que a Bíblia ela é dividida em duas partes, mas duas partes que não são soltas, duas partes incrivelmente conectadas, chamada de Antigo Testamento, não porque esteja defasado, né? O termo talvez velho, antigo, ele dá essa ideia de algo que está no passado, não. Mas o Velho Testamento, ele tem muito a ver com os dias de hoje, muito mais do que a gente consegue talvez fazer a reflexão instantaneamente. Então, o Antigo Testamento, ele vai falar sobre o início, né? O Antigo Testamento, ele começa com o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, você vai ter o princípio de tudo, a criação do mundo e a formação do povo hebreu. O povo hebreu foi oriundo lá daquele pai, né, que é o nosso pai na fé, que é chamado de Abraão. Entre a criação do mundo e a vida de Abraão aconteceram vários fatos que eu vou abordar melhor em um vídeo posterior só sobre o livro de Gênesis, tá bom? E o povo de Deus, então, ele começou a ser formado, sofreu bastante, passando por vários e vários exílios. Deus fez em todo o percurso
do relacionamento dele, de Deus com o homem. Ele fez pactos com esse homem que mostravam a sua bondade, que mostravam a sua fidelidade. Pactos, né, todos eles que o ser humano nunca foi capaz de cumprir 100%. Sempre cumpria de maneira muito deficitária, de uma maneira muito deixando aquém, vamos dizer assim. Mas Deus sempre cumpriu os seus pactos. E o que acontece? Em seguida, o livro, né, a parte da Bíblia chamada de Antigo Testamento, ela vai mostrar os livros que a gente chama de, logo em seguida, os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. O que são o Pentateuco? São um bloco de livros ali no Antigo Testamento que vai falar sobre a lei de Deus. Então, o objetivo do Pentateuco, desses penta, né, vem de 5. O objetivo desses 5 primeiros livros é mostrar não só a história, né, do povo de Israel, que é o povo que Deus escolheu inicialmente para ser o seu povo, mas também o objetivo desse Pentateuco é trazer para nós, servos de Deus no século 21, qual é a lei de Deus e qual é a história dessa lei. Vejam que quando você lê o livro de Levítico, onde você vê a construção do tabernáculo, a constituição do tabernáculo, onde fica cada coisa, você vê todos esses simbolismos já fazendo alusão a Cristo. Cristo é o Cordeiro que seria morto uma única vez para pagar pelos pecados de todos nós. Então, o Antigo Testamento, nesses 5 primeiros livros do Antigo Testamento chamado Pentateuco, Deus deixou para nós, para que a gente aprendesse como Ele deixou para nós essa lei, como Ele queria ser adorado no culto, né, no contexto ali da igreja no Antigo Testamento ali do Pentateuco, que era uma igreja onde era formada por um povo, né? Deus falava com um povo, que eram os hebreus. Você vê em vários momentos relatos de outros povos, como os moabitas, como os amonitas, os filisteus, você vê os babilônicos, você vê os egípcios, né, muito presentes no Pentateuco. Mas esses povos, eles eram considerados pagãos. Por quê? Porque eles não acreditavam no Deus pactual, no Deus que se relacionava com o homem. Esses povos, eles rondavam o povo de Israel e em vários momentos Deus usou esses povos para quebrantar o povo de Deus, para humilhar o povo de Deus, para mostrar para o povo de Deus que eles só deveriam temer e depender única e exclusivamente do Deus Yahvé, né? Do Deus que tinha feito pacto com eles, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. E que histórias lindas, não é verdade? Você vê no livro de Deuteronômios, por exemplo, que é o último livro do Pentateuco, você vê ali Deus, através da vida de Moisés, fazendo uma grande, imensa pregação ali, uma linda pregação, onde ele vai relembrar o povo do que Deus fez, de toda a história, de toda a lei de Deus, de tudo aquilo que Deus já tinha falado ao coração do povo naquela primeira geração ali do deserto. Agora Deus vai falar para a segunda geração. Então é lindo, gente, o livro de Deuteronômios. Muitas pessoas eu já ouvi, inclusive eu também já pensei assim: poxa, é tão difícil ler os livros de Números, principalmente, né, Números e Levítico e Deuteronômio. Por que é tão difícil para mim ler esses livros? Por que é tão cansativo ler esses livros da lei? É cansativo pela nossa natureza pecaminosa. Mas o que é importante, por exemplo, a gente olhar quando a gente vê as genealogias? Fulano casou com ciclano e gerou fulano e fulano, e ele viveu tantos anos e morreu. Essa genealogia sempre veja pela perspectiva de que ela revela, primeiro, a nossa finitude. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos relacionamos, nós temos filhos e nós morremos. Mostra como nós somos efêmeros. Ou seja, em 2, 3 páginas você consegue ler a história de vida de 500, 1000, mais de 1000 pessoas, só naquelas 2 páginas. Veja como nós somos pessoas finitas, mas veja como Deus, o nosso Deus, se preocupa com o nosso nome, se preocupa com a nossa história, se preocupa com a nossa história de vida. Então, quando você ler as genealogias, não leia elas com enfado ou com o coração temeroso de estar perdendo tempo, de maneira nenhuma. Entenda que tudo que foi deixado na palavra de Deus é bênção de Deus para a sua vida. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. São os livros de Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, então, são a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, nesses primórdios da sua criação, né, do seu surgimento, da sua formação, e a história de como esse povo de Deus, ele conquistou a Terra Prometida. Isso é muito interessante, né? O sonho da Terra Prometida, ele vem sendo criado, formado desde Abraão, quando Deus tira Abraão da terra dos caldeus e leva ele para conquistar a nação que Deus tinha dado a ele, né, que Deus tinha prometido a ele. Deus já tinha falado para ele, né, que ele ia ser pai de muitas nações, né? Mas era pai no sentido não só físico, mas era um pai espiritual, né? Abraão é o nosso pai na fé, porque ele foi com ele foi que Deus fez ali o primeiro pacto, mostrou ali o desejo de ter um povo para si, né? Então a gente tem aí os 5 primeiros da Bíblia, que é o Pentateuco. A gente tem no nosso planner de leitura aqui, ó, a introdução ao Pentateuco, tá bom? O meu objetivo aqui é mais só abordar com vocês de maneira mais rápida cada um desses livros. Depois do Pentateuco, no Antigo Testamento, a gente já tem os livros históricos, tá? No nosso plano de leitura, a gente não vai fazer a leitura cronológica da Bíblia, ou seja, livro a livro, da maneira como eles foram escritos. A gente vai mesclar, tá? Então, vocês vão observar que no plano eu coloco um livro do Pentateuco, seguido de um livro histórico, seguido de um livro profético, seguido de um livro poético, ou vice-versa, e depois o Evangelho e as cartas. Por quê? Porque a ideia é que a gente faça esse apanhado na Bíblia e a gente não se detenha só nos blocos, mas que a gente possa ver de bloco em bloco aqueles livros que a gente vai apresentando para vocês, tá bom? Bom, então já vimos que a Bíblia, que o Antigo Testamento, ele é formado por 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômios. Agora, o segundo bloco de livros são chamados de livros históricos. Por quê? Olha que interessante. Deus, ele fez, como eu estava falando, ele fez com Abraão uma promessa de que Abraão seria pai de muitas nações. E o que é que aconteceu? Deus cumpriu sua promessa, como sempre faz, como sempre fará. Deus cumpriu sua promessa. E o povo de Israel cresceu exacerbadamente e começou a conquistar aquilo que Deus tinha prometido para eles. Mas Moisés morreu. E a morte de Moisés marca um novo momento do povo de Israel. É um momento agora de conquista, mas eles não vão conquistar a terra prometida com facilidade. Uma coisa que a gente vê muito forte nos livros históricos é os livros mostrando a história desse povo nessa conquista e depois da conquista dos seus territórios. Lembra, esse povo, ele estava vindo, ele estava se deslocando e ele chegou na terra de Jericó. Então, o livro de Josué, que é o primeiro livro do bloco dos livros históricos, o livro de Josué, ele vai falar pra gente, a gente vai ler no livro de Josué as primeiras conquistas do povo de Deus. Então, no livro de Josué, você tem a caminhada que Josué, como líder que substituiu Moisés, estava fazendo liderando esse povo. Então, você tem aí no livro de Josué as maravilhas que Deus fez por meio de Josué, mas também você já começa a ver que o povo desconfiava do Deus que servia. Você vê que no livro de Josué, que o povo já vai desconfiando de Deus e já vai permitindo que outros povos não sejam tão separados deles, porque a ideia do Senhor Deus sempre foi, você vê isso em todos os livros da Bíblia, foi ter um povo para si e que esse povo fosse fiel a ele. E essa não é a nossa luta hoje também? Por isso que eu falo, né, que o Antigo Testamento ele não é velho no sentido de defasado, ele é super atual, porque até hoje nós também estamos lutando para ser fiéis ao nosso Deus diante de diante do mundo, né, que é essa outra, o mundo e as suas concupiscências e a carne são outros povos, esses outros encantos que o mundo nos oferece e quer nos puxar para adorarmos os seus deuses, para servirmos as suas ações e as suas obras. Então,
nós hoje lutamos com o mesmo que o povo de Deus lutava no passado, para não nos contaminarmos com essas outras nações. Então a gente tem o livro de Josué mostrando essa conquista da Terra Prometida. Em seguida a gente tem o livro de Juízes mostrando que depois que Josué morreu, Deus não levantou mais um único líder para o povo de Israel. Deus começou a levantar vários, a palavra de Deus chama de juízes, e por isso o livro de Juízes. E no livro de Juízes você vai ver um ciclo sempre se repetindo. O povo de Deus sabe a verdade, mas troca a palavra de Deus, troca a lei de Deus por os outros ídolos, começa a inserir coisas no culto, começa a adorar outros deuses, começa a pegar costumes de outros povos que estavam próximos deles, que eles deveriam ter acabado com esses povos e não acabaram como Deus mandou. Então tudo é consequência, vejam só. E aí esse povo ele começa a cair. Então quando o povo cai, Deus manda juízo, Deus manda a esses povos vizinhos fazendo a opressão, oprimindo, com falta de pão, com perseguição, com retirada dele das suas terras. Então vejam como Deus ele faz tudo perfeito, né? No livro de Juízes a gente vê exatamente isso. Deus levantando esses juízes para falarem ao coração do povo, para liderarem esse povo, para expulsarem esses povos ou derrotarem esses povos. Então sempre os juízes eles eram marcados por pessoas que lideravam e guerreavam, né? Guerreavam ali com os outros povos. Então no livro de Juízes a gente vê sempre esse ciclo: obediência à bênção, aí passa o tempo, o juiz morre, desobediência, e aí Deus manda a consequência da desobediência, que é as situações difíceis, as provações e as aflições para o povo. Até que Deus, enfim, Deus levanta para o povo de Deus, né? Por causa mesmo do coração do povo, Deus levanta para o povo o último profeta, né? O último ali juiz, vamos dizer assim, que é Samuel. Samuel mostra a história dele, né? Ali no livro de 1º e 2º Samuel, a gente vai ver essa história do passando ali dos juízes, da forma de administração, forma de cuidado, para o reinado, para a monarquia, que é quando o povo de Israel ele passa de um povo que não tem rei para um povo que tem rei. Entre esse período de juízes, a gente tem um pequeno livro chamado Ruth, que conta a história de uma mulher moabita que é inserida no povo de Deus. Inclusive, esse livro de Ruth não podia mesmo faltar na Bíblia, porque ele é um livro que vai falar de como uma mulher moabita, né? Lembra, lá no livro de Gênesis, você leu que os moabitas eles vieram oriundos de um incesto, na história de Ló, né? Ló, que era sobrinho de Abraão, foi carregado, tirado da proximidade de Sodoma e Gomorra quando Deus destruiu aquelas cidades. E as filhas dele embebedaram o pai por não acreditarem que Deus poderia suscitar a elas casamentos, né, com ali servos de Deus. Elas não creram nisso e no costume daquela localidade elas estavam impregnadas por aqueles costumes pagãos. E aí essas filhas embebedaram o pai e tiveram ali relação com o pai e engravidaram. O filho de uma originou os povos moabitas e outro originou os povos amonitas, certo? Então estão lembrados dessa história? E o que acontece é que esses povos eram vistos por Deus com muito desgosto, né? Deus não se agradava de que o povo dele tivesse contato com esses povos amonitas e moabitas. O povo de Israel tinha muita dificuldade com esses povos por causa desse incesto. E aí, né, Deus mostrando para nós, né, que ele escolhe quem ele quer. Ele escolhe essa moabita, Ruth, para desenvolver ali um relacionamento de amizade grande com a sua sogra, né, que não é um relacionamento hoje em dia calmo e sereno. Muitas famílias, né, a gente tem aí as noras tendo muitas dificuldades com as suas sogras e os genros muitas dificuldades, né, com os seus com o sogro, né, e a sogra sempre tem dores de cabeça aí com os seus genros e noras. Então
veja só, é também uma história muito atual. Então, Ruth é uma forma, né, um livro deixado para que a gente possa ver, nesse contexto aí dos juízes, para que a gente possa ver como Deus ele escolheu para fazer parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, escolheu uma mulher que não era do povo judeu, né, que foi inserida. E aí a gente já faz aquela relação, né, de como nós também não somos judeus de nascimento, mas nós fomos inseridos na videira que é Cristo, nós fomos inseridos na igreja, né, do Senhor. Então a gente tem o livro de Ruth, depois o livro de Samuel, que eu já expliquei, mostrando aí o início do reinado de Saul, o reinado de Davi, né, o reinado de seu filho Salomão. E temos os livros de Reis e de Crônicas. Nos livros de Reis a gente já vê esses reinados, né, como reis maus sucederam reis bons, como esses reis bons, às vezes pais piedosos, mas tiveram filhos muito ímpios que levaram o povo de Israel à idolatria. Mas como filhos de reis idólatras, mas Deus abençoou e Deus escolheu e eles escolheram servir a Deus e fizeram o povo de Israel servir também a Deus. O livro de Crônicas ele vai falar sobre esse percurso dos reis, né? Sobre os atos desses reis. E em seguida, a gente já vai ver, deixa eu ver, são 3 livros que vão mostrar esse povo que, por causa da sua desobediência, tinha ido para o cativeiro babilônico e assírio e estava retornando para reconstruir Jerusalém, reconstruir ali as cidades que tinham sido destruídas nas guerras que tinham originado o exílio. Então Deus abençoou esse povo, esse exílio chegou ao fim e esse povo começou a retornar. E é isso a gente lê nos livros de Esdras, Neemias e também lê no livro de Esther. E o livro de Esther ele vai se focar principalmente em explicar como surgiu a festa do Purim, que é uma das festas muito importantes do povo de Deus. Esses, então, é o bloco dos livros históricos. E, continuando aí, a parte da Bíblia chamada Antigo Testamento, a gente, depois dos livros históricos, temos os livros poéticos. Esses livros poéticos são os mais conhecidos, principalmente o livro de Salmos. Mas eles são formados por 4 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? São os livros que são os livros poéticos. Por quê? Porque são os livros que vão falar sobre as verdades de Deus de uma maneira relacionando com a poesia. Então, que lindo, né? A gente poder relacionar as bênçãos de Deus, o nosso sofrimento, as nossas lutas de uma maneira bela, né? Com uma forma de escrita muito característica dos poemas. Então, você vê isso no livro de Jó, né, o Jó, ele apresentando sua causa, ele querendo que Deus defenda a sua causa, ele falando, tentando se defender, dizendo que ele era um homem que cumpria as suas obrigações, ele era um homem que temia a Deus, ele não entendia porque ele estava passando por tanto sofrimento. Então esses livros poéticos, eles são muito queridos pelo coração que sofre, porque eles falam muito, retratam muito esse coração que sofre, mas também retratam um coração alegre, um coração que irrompe em brados de alegria e de exultação por Deus. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso porque ele traz muitos provérbios de sabedoria, que são pequenas frases, né, pequenos pensamentos sobre várias, inúmeras coisas da nossa vida. Então, casamento, criação de filhos, relacionamento, intrigas, né, contendas, sobre a própria sabedoria, falando de si mesma, né? É lindo o trecho de Provérbios, onde a própria sabedoria fala dela, né? Que ela estava com Deus quando Deus criou o mundo. Então, e a gente sabe que essa sabedoria é Cristo, né? Então, no livro de Provérbios, você tem aí um calhamaço maravilhoso de sabedoria para a vida, né? De maneira de como é que eu vou me portar, como é que eu vou agir, como é que eu vou pensar, o que que eu vou falar diante das pessoas e diante de Deus. Então é um livro lindo, o livro de Provérbios. O livro de Eclesiastes e o livro de Cantares já são bem diferentes, porque no livro de Cantares o autor ele vai falar sobre o amor, né?
sobre o amor entre um homem e uma mulher. E como esse amor para Deus, ele tem o seu espaço, né? Ele é bom, né? Deus que nos criou para sermos pessoas que se conectam a outras, pessoas que se relacionam a outras. E no livro de Cantares ele faz exatamente essa expressão de louvor ao amor entre um homem e uma mulher. Já no livro de Eclesiastes, o autor Salomão, né? Provavelmente é Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, ele é tido por muitos como um livro pessimista. Mas, na verdade, a gente já teve uma exposição na igreja sobre esse livro e a gente já entendeu que o livro de Eclesiastes não é um livro triste. É um livro de a gente parar e refletir, sim, na vida, né? Na finitude da vida e de como ela pode, sim, ser vivida com alegria, né? Entendendo que Deus, ele, quando entra em nosso coração, ele transforma a nossa vida, né? Então, como é que o homem ele pode viver para agradar a Deus? Então, ele vai viver uma vida certamente com alegria e com prazer em Deus, né? Na sua palavra. Então, esse é o bloco dos livros poéticos. E, para encerrar o grupo aí do Antigo Testamento, a gente tem os livros proféticos. Os livros proféticos, eles são o maior bloco do Antigo Testamento e eles são compostos por vários livros. Os profetas maiores são os livros que têm relatos mais longos, porque os profetas eles tiveram mais tempo fazendo profecias e as suas profecias foram escritas, deixadas aí na forma de relatos, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. E esse bloco dos profetas maiores, eles vão mostrar o relato desses profetas sobre como eles lutaram e morreram tentando mostrar para o povo a consequência do que eles estavam fazendo, tentando mostrar para os governantes, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte, lembrando um pouquinho que por causa do pecado, né, de Davi, Deus fez com que a casa de Davi se separasse. Então você passou a ter, após aí a morte de Salomão com seu filho Roboão, no reinado de Roboão, filho de Salomão, você teve a cisão entre o povo de Israel. Você teve a formação do Reino do Sul e a formação do Reino do Norte. Então, cada um passou a ter um nome, cada um passou a ter uma capital. Então, isso fez 2 reinados, né? Deus separou, fez aí pela própria caminosidade do coração, a consequência foi essa. E esses profetas, alguns deles no Reino do Sul, outros no Reino do Norte, começaram a profetizar que Deus ia mandar punição se eles não se arrependessem. Tanto foi que aconteceu exatamente isso. Eles foram levados para o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio. Então, cada um dos reinos foram separados e foram levados para o cativeiro. Alguns, os mais pobres, os mais debilitados, os doentes ficaram ali no país, nas 2 nações, ficaram, não foram levados para o cativeiro, só foram levados para o cativeiro aqueles que tinham condições de trabalhar e aqueles jovens que podiam ser domesticados, né? Podiam ser conquistados ali para serem babilônicos, para serem assírios. Neste contexto, aparecem aí os profetas menores, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, e aí vai. Esses profetas são chamados de profetas menores porque o tempo deles de profecia foi menor. Então, os livros são menores, mas são incrivelmente maravilhosos para mostrar como foi difícil, como Deus ele gastou tempo, esforços e mandou servos dele que foram matados, foram mortos, foram martirizados, foram conduzidos a serem presos por amor ao evangelho, por amor a falar a verdade, por amor a pregar a palavra de Deus. Então, os profetas menores são esses homens de Deus que foram escolhidos para pregar o evangelho e tiveram um período de relato ali bem curto, como Jonas, né, que foi pregar a Nínive para que Nínive se convertesse dos seus pecados. E são só 4 capítulos do livro de Jonas. Então, termina o bloco dos livros proféticos, termina no livro de Malaquias, onde aí você tem um período grande, depois do livro de Malaquias, você tem um período grande de silêncio de Deus, onde não tem nenhum escrito. E aí a gente já vai ter, quando Deus vai se proferir para falar, já vai ser para a chegada do nosso
amado Salvador Jesus Cristo. Então, entenda, esse bloco, né, essa metade, aí, mais da metade da Bíblia, chamada de Antigo Testamento, não é de nenhuma forma defasada, não é de nenhuma forma algo irrisório. Pelo contrário, é uma bênção de Deus para mostrar a nossa origem, para mostrar o quanto Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. E esse amar e esse fazer a gente tem no Antigo Testamento essa profecia de que Cristo viria desde lá de Adão e Eva. Quando eles caíram, Deus já tinha feito a promessa de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E através da morte, Cristo fez exatamente isso. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele ele pagou a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Então, por conta desse bloco de livros chamado Antigo Testamento, nós sabemos tudo que Deus fez na história, como Deus da história, né, comandando a história, determinando o que ia acontecer como soberano que é. E hoje nós temos a oportunidade de ter isso tudo, né? Pensem sempre assim, irmãos. Muitas pessoas, milhares, milhões, trilhões de pessoas não tiveram a oportunidade que nós temos de ter isso aqui, fechado, certo? Todas essas páginas aqui. Então, amemos a nossa Bíblia. Não só o papel em si, mas amemos o que ela representa. Amemos o que Deus deixou para nós, né? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor nosso Deus possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração, assim como tem nos desafiado a amá-lo mais, a viver mais para Ele, a viver mais para glorificar o seu maravilhoso nome. Deus te abençoe. Se você foi abençoado por essa introdução aí ao estudo da Bíblia, né, ao Antigo Testamento, então deixa o seu like aqui pra gente, vai ajudar o nosso canal a chegar em outras pessoas, vai ajudar esse vídeo a encontrar outras pessoas que se interessam por essa temática. Compartilha com um amigo, compartilha com uma pessoa só, que você sabe que ama a palavra de Deus e que ama aprender sobre ela cada vez mais. E que esse vídeo possa te chamar a assumir uma postura mais ativa na leitura da sua Bíblia, né? Encarando como uma preciosidade do nosso Senhor para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a edificação da igreja, tá bom? Deus abençoe, né? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixa aqui para mim nos comentários como é que tá a sua leitura da Bíblia. Você já conhecia sobre o Antigo Testamento? Quem foi que te falou pela primeira vez sobre o Antigo Testamento? Foi a sua mãe? Foi o seu pai? Foi a pessoa da sua igreja? Foi o seu pastor? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja o momento que você estiver ouvindo esse vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.